Fala, meu povo terceiro ano, como é que vocês estão? Como é que foram de recesso? Saudade de vocês. Olha lá, vamos começar mais um dia de aula. Graças a Deus, e para que tudo dê certo, vamos focar, prestar atenção. Então vamos lá. Qualquer coisinha pode me procurar no chat do próprio site do Professors. Vocês já devem ter recebido tutorial, tava lá no Facebook para acompanhar, para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Então vamos nessa, vamos trabalhar agora com força elétrica, beleza? E aí agora, para a gente começar a trabalhar com força elétrica, se liguem. Eu preciso que vocês relembrem o seguinte, lembra lá sobre o início do ano que a gente começou falando sobre cargas elétricas? Então, aqui a gente vai trabalhar somente com cargas elétricas. Este assunto ele é um pouco interessante porque ele lembra bastante gravitação universal que a gente trabalhou no final do primeiro ano. Quero que vocês lembrem aí, mesmo estando no terceiro ano, que era um assunto chamado gravitação universal, que veio de Newton. Lá a gente trabalhava com os planetas e as distâncias deles de um para o outro. Só que lá era algo no macro, a nível macroscópico, bem macroscópico, gigantesco. E aqui no nível microscópico, que a gente está falando de carga elétrica, que nós não vemos, mas sabemos que elas existem. Então vejam só, esses pontinhos aqui, que eu coloquei mais, menos, menos, são para representar cargas elétricas, ok? Então vamos lá, é o seguinte. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, eu acho que eu já disse isso em sala de aula, se eu não disse, agora vocês vão relembrar. Cargas elétricas opostas se atraem, idênticas se repelem, beleza? Gravem isso. Por exemplo, vamos ver aqui. A gente tem uma carga elétrica positiva perto de uma carga elétrica negativa. Olha o sinal positivo, olha o sinal negativo. O que acontece? Olha certinho o vetor dela, vetor de atração. Tá para dentro, uma tá apontando para a outra, beleza? A direção é a mesma, sentidos opostos. Porém, os sentidos está uma indo em direção à outra. Isso daqui significa porque as cargas são opostas. Então você tem esse Fzinho aqui é o F de força. Por quê? Porque agora nós estamos falando de força elétrica. E aí acontece exatamente o seguinte. A gente tem aqui um sinal mais para dizer que a força está indo para lá. E o negativo para dizer que essa força está oposta. Beleza? Não é para dizer que um é da carga positiva e outro da carga negativa, não. Esses sinais são contrários para dizer que os sentidos são opostos. Mas uma está atraindo a outra. Ok? Aqui, cargas positivas, o que é que nós vemos aqui? Elas estão se repelindo. Olha que essa carga positiva está indo para a esquerda, a carga positiva do outro lado está indo para a direita. Sinais, um sinal positivo, outro negativo, mas esses sinais são de sentidos das forças, para dizer que um está contrário à outra, volto a repetir. Aqui embaixo vocês veem a mesma coisa, agora percebam. Positivo com positivo se repelem, negativo com negativo se repelem, mesma coisa, ok? Pronto, a partir de aí nós precisamos saber algo muito importante, que é esta equação. Vocês não se lembram, mas lá no primeiro ano, em gravitação universal, a gente trabalhava com uma equação muito parecida, também de Newton, que era que a força gravitacional era igual à constante gravitacional, vezes a massa maior do planeta, vezes a massa menor, tudo sobre a distância ao quadrado, a mesma coisa. Em outras palavras, matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. É isso. Só que, volto a repetir, lá no macro, aqui agora no microscópico. Beleza? A nível micro, aquilo que a gente não consegue ver. Beleza, vamos lá. Toda a força ela tem que ser dada em Newton. E aqui nós temos o que nós chamamos de constante elétrica, certo? Há quem chame de constante de Coulomb e há quem chame de constante eletrostática. Dá no mesmo. Constante eletrostática, vamos dizer assim. Pode ser utilizado esse nome, ok? Vamos lá. Força igual a constante eletrostática, entre parênteses, a carga de uma partícula vezes a carga da segunda partícula sobre
a distância ao quadrado. Isso aqui é um módulo. Por que está em módulo? Porque a gente lembra lá da matemática que toda vez que a gente tira o número do módulo, é para que ele fique positivo. Caso a carga seja negativa, em módulo ela sai com resultado positivo. Beleza? Precisamos de duas cargas. Por quê? Porque esse assunto faz o cálculo da força elétrica que interage de uma carga com a outra. É praticamente a força que existe no meio entre elas, ok? Seja de repulsão ou de atração. É para isso que existe este assunto. Aí a gente tem força, que é igual a força elétrica em Newton, a carga, que é a carga elétrica em Coulomb, C de Coulomb, beleza? Porque foi ele que descobriu, direito dele ter o nome dele, né? D, distância, que é em metros. E a constante eletrostática, ela é um valor, como diz o próprio nome, constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 a 9, e aqui está a unidade de medida dela, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de história, aí vocês vão ver que o nome de Coulomb era Charles Augustin Coulomb, que foi quem determinou em 1725 pela primeira vez uma relação entre a intensidade da carga eletrostática e os dois primeiros fatores acima, beleza? Que a gente viu que é a carga 1 e a carga 2, as duas cargas que a gente liga, sejam elas positivas, negativas ou uma negativa e outra positiva, ok? Sejam elas se repelindo, sejam elas se atraindo, é assim que a gente lida. Tranquilidade? Qualquer coisa vocês pesquisem mais ou perguntem mais com relação a mim sobre o assunto no chat que eu estarei para explicar. Tranquilidade? Vamos lá. Então, meus queridos, não muito distante do que a gente viu, agora, como sempre, como vocês estão acostumados, a gente parte para os exemplos, para o cálculo. E aí nós vemos, olha o seguinte. No vácuo estão duas cargas elétricas pontiformes. Pontiformes para dizer que são pontuais, pontinhos pequenininhos que nós não enxergamos. Por isso que é utilizado esse termo. No vácuo estão duas cargas elétricas pontiformes idênticas, ou seja, possuem o mesmo valor. Se possuem o mesmo valor, significa que elas são de se repelir. Não importa se positiva ou negativa, a ideia que você tem é que elas se repelem. Entendeu? No vácuo estão duas cargas elétricas pontiformes idênticas de valor 5 nanocoulombs. Esse N aqui é de nanocoulombs. Então significa que é 5 vezes 10 a menos 9 cada uma. Tranquilo? Então você tem uma carga de 5. Então você tem uma carga aqui, seja lá positiva ou negativa. Essa aqui 5 vezes 10 a menos 9 Coulomb, e uma outra de 5 vezes 10 a menos 9 Coulomb. O que está acontecendo com ambas? Estão se repelindo, beleza? Eu não sei se é positiva ou negativa. Na realidade eu até sei, é positiva, porque não tem valor aqui, então ela é positiva, ok? Então tá nesse sentido. Ele quer saber o que? Ele quer saber a força de interação de uma na outra, ok? A força de repulsão que existe de uma com a outra. Por quê? Porque isso aqui, ó, elas não se tocam. Isso aqui são os campos de linhas de força que é gerado pelas cargas. Tranquilo? Ó, elas não se tocam, elas não podem se tocar. Por isso que se repelem. Então, ao analisar dessa forma, seguimos. A distância entre elas é igual a 1 milímetro. Ó, a distância de 1 milímetro. Eu dei aqui que a distância ela tem que estar em metro, beleza? Então, milímetro a gente bota em metro. Determine a intensidade da força elétrica. Nada mais, nada menos do que F. É o que ele quer saber. Somente a força. Então, tranquilo. Vamos lá. Vamos montar a equação. F é igual... Quanto vale K? Eu já sei que vale 9 vezes 10 a 9. Vezes... Vamos lá. A carga é 5. 5 vezes 10, eu falei que o nano representa menos 9, né? No lugar do N é 10 a menos 9. Então vamos lá, coloca 10 vezes 5 vezes 10 a menos 9 vezes, de novo, quem é que é 2? 5 vezes 10 a menos 9, entendeu? No lugar de K, botei o 9 vezes 10 a 9. No lugar do Q1, coloquei 5 vezes 10 a menos 9. No lugar do Q2, 5 vezes 10 a menos 9, já que ele diz que são duas cargas elétricas pontiformes idênticas nesse valor de 5 nanocoulombs. Tranquilo? Pronto. Pego isso aqui, divido por
1 milímetro, só que eu tenho que colocar em metro. 1 milímetro em metro equivale a quanto, meu povo? Lembra lá a tabela, ó. Eu ensinei a vocês, quem falou no meu, lá em 2018, no primeiro ano, ó. 1 milímetro, você faz lá aquela tabela de quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quem lembrar aí, me dá um ok, beleza? Então, vamos lá. Equivale 1 milímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 3 metros, beleza? Então com este valor eu substituo aqui, ó. Então eu só vou botar 1, não preciso botar 1, né? É só colocar aqui, ó, 10 a menos 3, tudo ao quadrado, ok? Pronto, e aí agora morreu física, meus queridos. Daqui pra frente agora é pura matemática. Eu tenho que botar a setinha aqui em cima para indicar que é vetorial. Lembrando, com a grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. E a força elétrica, elas possuem tudo isso aí. Então, e aí agora? Aí agora é uma conta brutal. A parte física é identificar o que o exercício está pedindo. A parte matemática é que é isso aqui agora, ó. Tudo operação matemática com notação científica. Cara, é trabalhosinho, mas tem que ser feito. Vamos lá. De cara, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar esse 10 a 9 com esse 10 a menos 9. São opostos, beleza? Eu posso fazer 9 vezes 5 dá... 5 vezes 9 dá 45. 45 vezes 5 vai me dar quanto? 225, não é isso? 225. Fiz de cabeça, olha. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 9, 225. Isso mesmo. Me sobra vezes 10 a menos 9. Sobre... Quanto que é 10 elevado a menos 3? 10 elevado a menos 3, tudo ao quadrado, vai dar 10 elevado a menos 6. E aí agora, tranquilamente, vamos para cá. Força elétrica vai ser igual a 225 vezes 10 a menos 9. Vamos eliminar este termo aqui. Este termo aqui que estava no denominador, ele sobe para o numerador com o sinal do expoente trocado. Como é negativo, fica positivo. Se fosse positivo, ele iria subir para o numerador com sinal positivo. Nunca se esqueçam disso. Vocês são terceirão, parceiro. Vocês são o bicho. Então, olha lá. Vai dar 10 elevado a 6. Ok? Pronto. Facinho demais. Tranquilidade. A parada é louca. Vamos nessa. Vai repetir aí o 225 vezes 10 elevado a quanto é menos 9 mais 6. Todo mundo sabe que é menos 3, ok? E aí agora? Tá ruim, tá difícil? Ou deixa passar? Só que 1, 2, 3, né? Beleza. Tira da notação científica, corre 3 casas. 1, 2, 3 para a esquerda para tirar essa notação. Vai ficar força elétrica igual a 0,225 newtons. Tá aí a resposta. Então, a força de repulsão entre essas duas cargas elétricas